Fala aí, meus amigos, tudo beleza? Aqui é o Rafael. Para quem não me conhece, eu trabalho de forma profissional no mercado de escanteio e compartilho aqui no YouTube e no Telegram as minhas apostas, o meu conhecimento sobre esse mercado, beleza? Eu vou começar a alavancagem no sábado. Eu tinha me programado para começar na sexta, mas não teve nenhuma oportunidade interessante para a gente começar na alavancagem. Então, se você está chegando agora aqui nesse vídeo ou no meu canal, ou até mesmo se você já conhecia e não teve oportunidade de começar, vai ter oportunidade de começar no sábado. Com certeza vamos ter uma ótima oportunidade aí para fazer a primeira aposta da alavancagem. Então, se você está interessado, não perde tempo, faz o acesso. Eu deixo lá no meu Telegram toda a descrição da alavancagem, como vai funcionar, como é que vai ser, e vou deixar também aí um vídeo explicando como é que vai funcionar. É a alavancagem nos escanteios, só escanteio, valeu? Eu já consegui essa alavancagem 3 vezes, claro que já tentei mais do que 3, só que dessas tentativas 3 funcionaram. Então, se funcionou para mim das outras vezes, pode funcionar agora também com vocês, beleza? Então vamos lá para o vídeo, eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer em cada jogo. Eu vou começar às 8h30 da manhã porque vai ser a última rodada da Championship da Inglaterra. Então os times eles estão desesperados para poder conseguir uma vaga no playoff ou se livrar do rebaixamento. Então vão ser ótimos jogos para fazer cobertura. Vou fazer aí possíveis apostas no Dortmund, Volta Redonda e Júnior, que seria a Liga da Colômbia, valeu? Então vamos lá para as análises. O primeiro jogo que eu vou fazer análise vai ser o do Coventry. Aqui os times eles são bem parelhos, tá? O Coventry e o Middlesbrough. Para quem gosta de apostar de manhã cedo, é um bom horário para poder fazer aposta. As equipes elas vão fazer um jogo de confronto direto. O Coventry só depende de si mesmo para poder garantir a vaga no playoff. Aqui, ó, o Coventry ele tá em 6º lugar, é o último colocado do playoff. Basta ele vencer que ele garante a vaga dele aí, beleza? E o Middlesbrough ele precisa vencer desesperadamente e torcer aqui, ó, para o Millwall e o Blackburn perderem o jogo. Todos os jogos vão ser às 8h30 da manhã para que não haja manipulação, beleza? Os retrospectos das equipes sobre os escanteios é muito bom, pois em todos os jogos tiveram 8 ou mais escanteios, beleza? Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui os confrontos diretos. Aqui é todos os confrontos, os últimos 6 confrontos, ó. 14 escanteios, 21 escanteios, 14 escanteios novamente, ó, somente 8 só do Middlesbrough. Aqui, ó, 12 escanteios e 13 escanteios. Olha como as equipes são muito ofensivas. Puxando só o Coventry em casa e o Middlesbrough fora, olha só, 14 e 12, beleza? Então são equipes que realmente buscam muito os escanteios, buscam muito o resultado. A média de cantos marcados do Coventry é de 5,7, beleza? E já do Middlesbrough é relativamente baixo fora de casa, é 3,3. Então a média total das equipes aí é de 9,1. Mas a média de confronto direto entre as equipes chega a 13,8. Então é uma média alta quando eles jogam contra, valeu? Eu só tenho uma aposta aqui nesse jogo, que é o escanteio total asiático, porque as equipes precisam desesperadamente do resultado. Então, tá vendo aqui, ó, total de escanteio asiático. Esse aqui é antes de começar a partida, tá 10,5, é uma linha muito alta. A casa de aposta, pessoal, ela sempre vai jogar a linha bem para cima mesmo, para que você perca, beleza? Só que eles não contam com a gente que espera o ao vivo essa linha descer. Quando o jogo começar, rapaziada, essa linha de 10,5 vai descer para 10, 9,5, 9, isso se não sair escanteio. Quando sai escanteio, a linha sobe. Por exemplo, vamos supor que começou o jogo, tá 10,5, em 30 segundos teve escanteio. 10,5 vai para 11,5, beleza? A casa de aposta sempre vai aumentando a quantidade quando sai e diminuindo a quantidade quando não sai escanteio, até porque quanto
quanto mais o tempo passa, mais difícil de acontecer os números dos escanteios, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos esperar aí o mais 8 asiático. Se tiver muito corrida, eu vou entrar no mais 9, mas eu quero ser bem cauteloso aí nas apostas com vocês, então eu vou procurar aí o mais 8 asiático. Eu não vou entrar aí no HT mais um, que é o primeiro, que é o escanteio no primeiro tempo. E o risco aqui nesse jogo é que a dependência maior aqui pra gente é do Coventry, beleza? O risco é então, se ele sair na frente, temos o risco aí do Middlesbrough não fazer os escanteios. Porém, devido à necessidade de ambas as equipes, eu considero aqui o risco médio, show? Aqui o risco ele é médio porque as duas equipes precisam do resultado. O empate não serve, beleza? Indo para o jogo aí do West Brom, eu vou mostrar para vocês aqui também a tabela do West Brom e do Luton Town. Também vai ser 8h30, como eu falei. O West Brom não disputa mais nada na liga, no campeonato, porém ele está numa boa posição da liga, que é em 10º, e ele pode dar um retorno financeiro maior se ele conseguir aqui, ó, passar o Middlesbrough, mas pela quantidade aqui de GP, né, que é Gols Pro, eu acho muito difícil. Então o West Brom, ele meio que está estagnado aí na tabela. O interessante do West Brom é que em casa ele tem uma média de escanteios aí cobrado de 7,2 escanteios e 51 ataques perigosos. Olha aí os números do West Brom em casa. Olha, nos últimos jogos ele deu aí uma rateada aí nos escanteios, não fez tantos escanteios, ó, porque também não está lutando por mais nada, mas fez 4-3. Mas olha só nos outros jogos quando ele tinha ainda possibilidade, 12, 11, 13, 6, beleza? São mais jogos que eles mais marcam escanteios, beleza? E falando aí sobre o Luton, já o Luton ele está em uma boa fase, por incrível que pareça, ele está invicto aí nos últimos 4 jogos fora de casa. Olha só aqui os últimos jogos do Luton Town, beleza? Dessas vezes que ele jogou fora de casa, ele deu uma furada na bola e deu espaço para o adversário fazer escanteios. Só que ele teve também uma regularidade aí de marcação de escanteios, gerando em torno aí de 3 a 4 escanteios. Então, olha só, Luton Town ganhou o jogo no primeiro tempo em cima do Derby, tomou 9 escanteios. Aqui ele empatou contra o Stoke, fez 6 escanteios. O jogo também terminou com 9 ou mais escanteios. Aqui contra o Hull, ó, ele ganhou aqui o jogo e o Hull deu uma apertada com 71 ataques perigosos e 10 escanteios, beleza? Então, olha só como ele está sendo consistente, tanto na marcação, tanto na questão de conceder escanteios nos últimos 3 jogos. Aqui nos outros jogos ele também teve, ó, só que só tiveram 2 jogos que não tiveram os escanteios que a gente precisa, que foi 7 e o outro aqui 7 também, Sunderland, beleza? Ele perdeu e não teve força para buscar o resultado, beleza? Só que ele veio tá numa crescente, ó, aqui, ó, ganhou, empatou, ganhou, e isso aí é bom pra gente, porque se o Luton ele fizer 1-0 ali no primeiro tempo, muito provavelmente o West Brom vai para cima, beleza? Mesmo não precisando do resultado, as equipes elas buscam uma melhor colocação na Championship por causa, ó, money, beleza? Então, a média de escanteios cobrados aqui total das equipes é 11,4. Somente uma aposta que eu vou fazer aqui nesse jogo. Só tem uma aposta, beleza? Que vai ser o mais 8 asiático. Eu vou explicar o porquê que eu vou fazer somente essa aposta aqui, ó. West Brom e Luton Town. Por que que eu vou fazer essa aposta? Eu explico para vocês. Se o Luton abrir o placar muito cedo e o West Brom não tiver muito interessado no jogo, não vai ter muitos escanteios no jogo, beleza? Então, o West Brom, se ele tomar um gol e ele não puder reagir, a gente pode ficar na mão nessa aposta. Por isso que eu quero pegar só o mais 8 ou o mais 8 ou o mais 7, beleza? Aqui, ó. Vai ser a mesma tática da outra partida. Total de
escanteio asiático. Olha só como é que a casa de aposta ela não quer dar dinheiro para você. 10,5 é muito alto, beleza? Então eu vou esperar aí o mais 7 ou o mais 8 para poder pegar essa aposta. Indo lá para a Bundesliga, eu vou falar para vocês o que eu vou fazer nesse jogo, até porque o Borussia Dortmund ele precisa muito aí do resultado. Esse jogo ele vai começar às 1h30 da tarde. Como todo mundo sabe, ele foi eliminado aí pelo Barcelona, mesmo ganhando em casa. E a única forma do Borussia conseguir uma vaga aí na próxima temporada nas ligas europeias, né, nas intercontinentais, desculpas, na continentais da Europa é se classificando na liga. Então aqui, ó, o Borussia Dortmund ele está em 6º lugar, só está classificado aqui para a Conference League. E ele não vai descansar enquanto não conseguir uma vaga aí na Champions, porque a Conference League não é do tamanho do Dortmund, beleza? Então ele precisa ganhar, não tem papo aqui pro Borussia, beleza? Ele somente está aí a poucos pontos do quarto colocado, que é o Freiburg, aqui ó, 3 pontinhos só, beleza? Então ele vai para cima sem dó nem piedade do Wolfsburg. E falando aqui sobre o Dortmund, ele possui bons números nos escanteios. Dá uma olhada aí, pessoal. O Borussia Dortmund ele tem a média aí de 6,5 escanteios cobrados por jogo e 14 finalizações. É muita finalização, beleza? Só não é mais do que a do Barça. Já o Wolfsburg não tem muito para que lutar nesse campeonato, não tem mais nada para lutar aí nessa temporada. Ele até possui uma regularidade aí de escanteios, ó, pode dar uma olhada, beleza? Ele tem uma média aí de 4,1 escanteios cobrados e 5,7 sofridos. A média total das equipes é de 10,6 escanteios no total do jogo. E aqui eu tenho até 3 apostas possíveis para que a gente possa fazer, tá? E o que nós iremos fazer aqui nesse jogo do Borussia Dortmund? A primeira aposta que eu vou fazer, né, que é possível que a gente faça, é o Race 5 do Borussia, porque quem está me acompanhando há um tempinho aí sabe que o Borussia, mesmo ganhando o jogo, ele continua fazendo escanteio. Então a primeira aposta aqui que eu pretendo fazer é Borussia Dortmund Race 5, até porque eu vou esperar essa cotação valorizar e assim que chegar a 1,72 no mínimo, eu vou apertar o botão Borussia Dortmund Race 5, beleza? Dos últimos 7 jogos, presta atenção nesse dado. Jogando em casa, o Borussia fez o Race 5 nos últimos 7 jogos. É muito jogo, beleza? E a outra aposta vai ser o mais 8 asiático, que vai ser uma cobertura. Aqui, ó, total de escanteio asiático. Aqui já está 10,0. Ao vivo não mostro 10,0, só mostra 10. É a mesma coisa, só não tem o 0,0 porque é ao vivo. Então aqui eu vou esperar descer para 8,0. Se chegar, eu faço a cobertura. Até porque dos últimos 8 jogos do Borussia, somente em um não tiveram 8 escanteios. E a outra aposta vai ser o HT mais um, que é aquele escanteio após os 38 minutos do primeiro tempo. Até porque, presta atenção nesse dado, hein? Dos últimos 15 jogos do Borussia Dortmund em casa, somente em um, pessoal, não teve escanteio após os 38 minutos do primeiro tempo. E dos últimos 15 do Wolfsburg, somente em 3 não teve escanteio, beleza? O outro jogo que eu vou cobrir vai ser o do Volta Redonda versus Paysandu. Vai ser o jogo da Série B e eu vou explicar para vocês. Olha, esse jogo aí ele vai ser muito bom para a gente que vai apostar nos escanteios, porque as equipes elas estão lá embaixo na tabela, não tiveram nenhuma vitória até o momento na Série B. Então isso é muito bom para a gente. Se é bom para eles, para esses dois times, eu não quero saber, beleza? Vai ser bom para a gente. A média das equipes nos escanteios é relativamente baixa, presta atenção, mas é baixa para uma Série B, porque pela pressão que eles estão para ganhar o jogo, essa aí pode ser uma boa aposta para que a gente possa conseguir uma oportunidade nesse jogo, tá? As equipes elas são bem parecidas, bem equilibradas aí nos números. O Voltaço aí com média de 4,7 escanteios, aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Você pode ver aí que o Volta Redonda aí tem uma média regular de escanteios cobrados e o Paysandu com 4,8 escanteios
ficando na média de 9,4 escanteios cobrados das equipes. O que me chamou a atenção aí é que as equipes são ofensivas com a média de 95 ataques perigosos por jogo. Isso aí me chamou realmente a atenção, até porque isso é bom. Por quê? As equipes elas não precisam chutar para o gol para poder fazer escanteios. Elas tentando o cruzamento chegando na linha de fundo, elas acabam conseguindo o escanteio. E uma coisa interessante também que eu já notei na Série B e também no esporte em geral, mas principalmente nas equipes que são, digamos assim, menos qualificadas, estão entendendo? As equipes são mais humildes. Quando tem um jogador que chega na linha de fundo, eles forçam o escanteio para ganhar tempo, para furar a bola, beleza? Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Se você estiver assistindo um jogo de futebol, se você já assistiu, já viu os jogadores fazendo isso? Eu, quando jogo bola, eu faço isso direto. Se eu tô ganhando o jogo, pra que eu vou ficar atacando que nem um maluco? Eu vou lá pro escanteio para tentar forçar um canto e ganhar tempo, beleza? Então, entendendo todo esse contexto aí, nós vamos fazer o seguinte, eu vou lá, Volta Redonda e Paysandu. Olha só o que nós iremos fazer aqui nesse jogo. Mais 7 asiático, porque as equipes elas demonstram o jogo bem devagar no início do jogo do primeiro tempo e começam a acelerar o jogo somente a partir dos 20 minutos. Como eu sei disso? Fazendo análise estatística dos jogos minuciosamente, beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Total de escanteio asiático 10. Quando chegar lá aos 20, se tiver 7 ou 8, eu vou entrar na aposta, beleza? Até porque tem muita chance desse jogo terminar aí com pelo menos 8 ou 9 escanteios. E a outra aposta que eu posso aí fazer no jogo é o FT mais 1. É a mesma coisa do HT mais 1. HT significa half time e FT mais 1 é no final do jogo, que é típico da Série B, onde as equipes buscam muito resultado somente no final do jogo para tentar resolver a partida. E essas equipes que eu estou mostrando aí para vocês tem uma incidência muito forte de ter escanteios nessa minutagem, aos 88 até o final do jogo, visto que a Série B tem muito acréscimo no final do jogo também, beleza? Então fica aí essas minhas impressões para esse jogo. E o último jogo que eu vou cobrir vai ser o do colombiano, que vai ser do Júnior versus América de Cali. Eu já vou entrar aqui para que vocês possam ver, beleza? Esse jogo aí vai começar aqui em cima, ó, aparece para vocês, ó, mais informações, ó. O horário, o dia, ó, vai começar 10h20, é a 17ª rodada. Aqui dá um resumo rápido das equipes aqui, ó. O Júnior está em melhor fase, beleza? Aqui, ó, mostra que as equipes vão ter jogos da Sul-Americana. Ó, o Júnior está invicto. Aqui o América de Cali vai pegar o Corinthians no próximo jogo. Então aqui, se vocês quiserem fazer mais análises, vocês podem também dar uma olhada, beleza? Olha, o que vai acontecer aqui? Os times, eles são bem parelhos, são bem equilibrados. Eles estão na parte de cima da tabela do campeonato colombiano. Só que o Júnior, como vocês viram lá, ele vai em melhor momento aqui, ó, tá vendo? 2-1, 1-0, 2-1, 2-1. Só teve uma derrota aqui em 5 jogos. Então o Júnior, ele está melhor, só que isso não significa nada, até porque a gente quer os escanteios. Só que a gente também tem que entender qual é o momento das equipes para que a gente possa entender por que eles estão marcando ou cedendo escanteios. Olha, o Júnior, ele tem uma média aí de 5,3 escanteios cobrados e 4,8 de chutes à baliza. É uma boa média, viu? E o América de Cali, ele possui uma média aí de 5 escanteios cobrados e 3,3 de chutes à baliza. Olha, por mais que um time ele tenha mais escanteios e menos chutes, é porque isso é questão da efetividade. Nem todo time que chuta mais vai acertar mais o gol e nem todo time que tem mais escanteio está atacando mais. Isso vai depender da eficácia do time. Tem time que não chega muito no gol, mas quando chega, chega com perigo no chute e concede ou marca escanteio, beleza? Olha, nos confrontos diretos, no contexto aqui das equipes, nenhum jogo teve menos de 8 escanteios. Aqui, ó, 8, 10, 9 e 11 escanteios. Aqui o Júnior jogando em casa.
Então nós estamos entendendo aí que por mais que as equipes não tenham muita média de escanteios, não façam muitos escanteios, entre elas tem uma boa quantidade, tá? Nos últimos jogos do Júnior que ele ganhou o jogo, saíram escanteios quando ele jogou contra equipes fortes. Aqui, ó. Independiente Medellín, que é uma equipe muito forte, tiveram 12 escanteios. União Magdalena é o lanterninha da competição. O Júnior amassou o União Magdalena, ó, 54 ataques perigosos e 9 escanteios. O Milionários, que é um time muito forte lá também na Colômbia, olha, ele fez 12 escanteios e o Once Caldas é um time mediano. O Envingado é uma baba, ele só fez 2 escanteios e mesmo assim perdeu. Aqui o Júnior ele teve um apagão no jogo, foi fora da curva. Então vocês estão entendendo, quando o Júnior ele joga contra adversários parrudos, ele vira um monstro, beleza? Além de ter ganho o jogo, fez mais escanteios. E essas equipes aqui, elas são fortes, claro, dentro do contexto do campeonato delas, tá? Medellín e Milionários, beleza? Deportivo Cali também é um time fortezinho e o Tolima também. Aqui, ó, 8 e 11 escanteios. Então, entendendo todo esse contexto, e falando rapidamente aqui sobre o América de Cali, quando ele sai atrás do placar, ele busca o jogo também, rapidinho, ó. Perdeu pro Laikidá, 8 escanteios. Perdeu pro Once Caldas, 7 escanteios. Perdeu pro Atlético Nacional, ó, 6 escanteios. E todos os jogos tiveram 9 ou mais escanteios, ó. 11, olha só isso aqui, 13, aqui 10. Estão entendendo? Então a gente faz aí uma mecânica nas apostas. Entende o time que marca escanteio quando precisa, ou até mesmo quando está na frente, e o outro quando está atrás também marca. Entenderam, pessoal? Aqui, ó, o Júnior quando está na frente do resultado marca, continua marcando. Quando está atrás não marca, mas é muito difícil o América de Cali sair na frente do Júnior. Eu acho difícil, mas é possível e é esse que é o risco, que é o que o Júnior fazer o gol no primeiro tempo e o América de Cali não ter força suficiente para marcar os escanteios que a gente precisa, beleza? E vai ser essa aposta aqui que eu vou fazer. Ó, vou mostrar aqui para vocês, o América de Cali e Júnior. Aqui, ó, vou mostrar para vocês entenderem que cada campeonato é uma questão. Olha só onde está o total de escanteio asiático do Júnior e do América de Cali. Já está em 8,5. Olha como é que é diferente do Campeonato Brasileiro. Da Série B estava 10,5, da Championship também. Então aqui o que a gente vai fazer? Vai esperar o jogo começar. Vamos ver se a gente pega o 7 asiático. Vai ser uma beleza se a gente conseguir pegar o 7 asiático. Se o jogo tiver corrido, as equipes tentando cruzar a bola, isso dá para perceber tanto assistindo o jogo, tanto pelo radar, né, ou pelo gráfico de pressão que eu utilizo nas minhas ferramentas, eu consigo perceber tudo isso e não preciso assistir o jogo. E se tiver corrido, eu vou pegar o mais 8, se tiver frio, eu vou pegar o mais 7, beleza? Jogos que eu estou de olho aí para o dia 3, LDU de Quito, Danúbio versus Racing de Montevidéu e Fluminense e Sport. Então fica comigo lá na alavancagem. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, digita aí, vou pegar a alavancagem ou só alavancagem, só para eu saber se vocês estão interessados na alavancagem, beleza? Um grande abraço, deixa o like pro amigo e vamos para cima. Fui!